Pronto, ó, vamos lá. Ontem a gente parou aqui na questão 10, então vamos dar continuidade aqui na questão 11, né? Questão 11 diz o seguinte, ó, quantos são os números naturais ímpares existentes com 4 algarismos, certo? Então observe que ele não diz se esses algarismos têm que ser distintos. Quando não traz essa informação, a gente considera que pode se repetir, certo? Então, como deve ter 4 algarismos, vamos fazer como ontem, ó. Vou fazer 4 tracinhos para representar esses algarismos, certo? Aqui a gente tem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Para ser ímpar, as opções aqui para a unidade, né? Para essa última casa aqui decimal, ou para essa última unidade aqui, a gente vai ter o número 1, o número 3, o número 5, 7 e 9. Ó. Só tem essas 5 possibilidades. Então, para cá, existem 5 possibilidades, certo? Deixa eu só liberar a entrada de um aluno aqui. Tá bom? Então, para essa primeira casa, 5 possibilidades. Aí a gente vem para essa primeira. Primeiro a gente ataca o problema, a gente já atacou. Só que nessa primeira casa, a gente tem outro problema. Tem um algarismo zero que não pode participar daqui, ó. Certo? Então, para cá, dos 10 algarismos que a gente tem, né, que a gente tem do 0 ao 9. 0 ao 9. Certo? Deixa eu liberar a entrada de mais um aluno. Então, para essa primeira casa, do 0 ao 9, a gente tem 10 possibilidades, só que o 0 não pode participar. Então, para cá só existe 9, certo? Relembrando, ó, quantos são os números naturais ímpares? Existem, né? Quantos números naturais ímpares existem com 4 algarismos? Então, eu já escrevi 2 algarismos. Ó. Falta apenas escrever esses do meio. Se fosse distintos, aqui ia ser 8 e aqui ia ser 7. Mas não fala se é distintos, então a gente pode repetir. Então, para essa nova casa aqui, ó, pode 10 possibilidades. Porque o zero pode participar em qualquer outro número. E para cá também, 10 possibilidades. Então, a gente vai multiplicar 9 vezes 10, vezes 10, vezes 5, né? Se eu fizer 9 vezes 5, dá 45. Com esses dois zeros aqui, 4.500. Eu acho que alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Não, é alguém querendo entrar. Pessoal, me confirme aí só se deu para entender, para a gente dar continuidade. Professor, Oi. não tá tendo o íconezinho de levantar a mão. Não apareceu aí para você? Mas só pode me explicar por que que o senhor começou pelo final? Posso. Já que não está aparecendo aí o ícone, quando você quiser pode ligar o microfone e falar, certo? Eu acho que deve ser algum problema de quando você entrou. Se sair, entrar novamente, mas pode ligar o microfone. Ó, por que eu comecei por esse final? Eu comecei por aqui. Porque a questão me dá uma condição. Diz assim, ó. Quantos são os algarismos naturais ímpares, ou os números naturais ímpares? Aí vamos supor que eu começasse lá pelo início. Nesse caso aqui não ia ter problema. Eu ia ter 9 possibilidades, 10, 10 e 5, certo? Ia dar a mesma resposta se eu começasse por aqui. Mas é ideal que a gente ataque primeiro o problema, porque às vezes diz algarismos distintos. Aí, se dissesse distinto, a gente tinha um problema. Eu vou explicar aqui por que tem esse problema. Vamos supor que os algarismos fossem distintos. Aí eu dissesse que aqui era 9, porque o zero não pode participar. Aqui teria que ser 9 novamente, porque o zero pode participar. Aqui 8, mas aqui eu não sei quanto seria, se seria 5. Por quê? Eu não sei se eu utilizei algum número ímpar anteriormente, certo? Então a gente tem que atacar primeiro o último algarismo, tá bom? Vou liberar a entrada aqui. Mas tem que fazer isso em toda a questão ou não? Se a questão Começar pelo final. trouxe, se a questão trouxer um problema desse tipo, né? Exigindo que o número seja ímpar ou par, divisível por 5, como a gente viu ontem, começou pelo final, certo? Primeiro, quando a gente trabalha em análise combinatória, a gente tem que atacar o que o problema nos dá de dificuldade. Nesse caso aqui, a dificuldade é encontrar os números ímpares. Por isso a gente atacou logo o final, tá bom? Ok. Certo? Então a gente tem aí 4.500
números, né, ímpares com 4 algarismos, certo? A gente podia pensar também assim, ó. Só era pensar assim, ó. O primeiro número com 4 algarismos é 1000. O último é 999, certo? 9.999. Daqui para cá, se a gente pensar bem, existe 10.000 números, certo? Ou 9.000 números, aliás. 9.000 números. Desses 9.000, a metade é par e a metade é ímpar. Podia pensar assim, só que eu não fiz assim, né? Ó, par e ímpar. Eu não fiz assim porque a gente está estudando análise combinatória. Então, o raciocínio que a gente vai usar é esse aqui mesmo. Mas essa é uma ideia também de se resolver esse problema, tá bom? Questão 12. Ó, deseja-se criar senhas bancárias de 4 algarismos. A gente vai fazer 4 tracinhos. E diz assim, ó, quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar, o último dígito é ímpar, e todos os algarismos da senha sejam diferentes. Pessoal, esse problema é espetacular. Eu vou dizer por quê. Deixa eu liberar a entrada de um aluno. Verei aqui. Olha, ele é basicamente a questão anterior, só que tem 2 problemas. Deixa eu fazer os 4 tracinhos aqui e vou explicar a vocês. Ó, 1, 2, 3, 4. Qual é a primeira diferença? Eu vou fazer de forma errada, depois eu corrijo. Já que tem que ser ímpar, eu posso pensar em 5 possibilidades para cá, né? Para cá, eu vou fazer, lembrando, eu estou fazendo errado. Na questão anterior, a gente disse que era um 9 aqui, porque o 0 não pode participar. Aí na questão anterior, a gente colocou 10 e 10. Como os números têm que ser diferentes, aqui vai ter que ser 8 e aqui 7. Mas essa fórmula aqui está errada. Eu vou explicar por que ela está errada. Deixa eu liberar a entrada de um aluno. Ó, vou apagar e vou mostrar por que está errado aqui. Vamos lá. Ó, deseja criar uma senha bancária. Quando eu estou tratando de número, pessoal, eu não posso começar com 0. Um exemplo, se eu quero dizer que 503, eu escrevo assim, 503. Eu não boto um 0 aqui. Já numa senha bancária, eu posso começar com 0. Deu para entender o que eu disse aí, ó? No número, eu não posso começar com 0, mas uma senha eu posso. Então, é diferente da questão anterior, certo? Então, a nossa resposta é diferente da anterior, por isso e por ser algarismos diferentes. Então, a gente vai ter que começar assim, ó. Ele diz assim, ó, quantas senhas diferentes podem ser criadas de modo que o último dígito seja ímpar e todos os algarismos da senha sejam diferentes. Então, para esse último algarismo, existem 5 possibilidades. Quais são elas? 1, 3, 5, 7 ou 9. Certo? Professor, Oi, pode falar. no caso, a gente vai ter que, como são distintos, a gente já não pode mais repetir Um dos nenhum algarismos. desses. Mas como que a gente vai saber? É, Não, porque de vou... qual desses ímpares a gente usou? isso, mas não importa saber qual é. Porque de todo jeito a resposta é a mesma. Olha, vamos supor que a gente usou o 7. Então, para cá, eu posso usar só 9 números, porque o 7 foi usado. Vamos supor que seja outro número. Vamos supor que a gente usou o 9. De toda forma, a resposta aqui é 9 também, porque só um deles foi usado. Entendeu? O que importa aqui é a quantidade de números que a gente usou e não o número que a gente usou. Entendeu? Desses 5 aqui, ó, eu só gasto um algarismo aqui. Existem 5 possibilidades, mas eu só gasto um. Tá bom? É como se fosse assim, ó. Os possíveis dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para o último dígito: 1, 3, 5, 7, 9. Então, vamos lá para o último dígito. Vamos supor que esse último dígito eu utilizei o 1. Então, eu risco aqui o 1. Se eu risco aqui, eu vou ter que riscar aqui também, porque eu não posso usar o 1 mais. Certo? Existiam essas 5 possibilidades. Eu gastei o número 1. Mas existia 5 possibilidades, qualquer uma dessas. Aí agora eu vou escolher o número para essa primeira posição. Só quem não pode participar é o 1. Então restam 9 opções. Então por isso eu digo que é 9.
Aí vamos supor que nesse dígito aqui, o número que eu usei foi o 4. Aí eu risco o 4 aqui, ó. Para esse aqui restaram 8 possibilidades, porque eu nem posso utilizar o 1 e nem posso utilizar o 4. Mas, George, se eu tivesse utilizado o 7 e o 8, eu ia riscar o 7 e o 8, mas esses dois estariam livres. A resposta continua sendo a mesma. Deu para entender? Sim. Pronto. Então, para esse algarismo aí, deixa eu apagar isso aqui logo. Aumentar a borracha. Para esse algarismo aqui, é 9 possibilidades, porque uma foi usada aqui, e dessa vez o zero pode participar, porque a gente está criando uma senha. A senha pode começar com zero. Ok? Então, para cá, ó, eu já usei dois números, usei um na primeira posição e um na segunda, só restam 8. Agora eu já utilizei três números, então só restam 7. Então é multiplicar aí, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Para auxiliar a gente, eu vou pegar a calculadora aqui para ganhar tempo, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Vai dar 2.520. Então, nossa resposta aí, ó, 2.520. Ok? Vou para a próxima aqui, para a questão 13. Ó, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? Certo? Uma possibilidade seria essa aqui, ó, eu desenhar as 5 cadeiras ou as 3 pessoas. Tanto faz. A resposta vai dar a mesma. Mas o ideal é colocar o número menor. Eu pensar assim, ó, vou representar as 3 pessoas, certo? Ó, aqui é a primeira pessoa, aqui é a segunda pessoa e, por último, é a terceira pessoa. Esse caso aqui, pessoal, é um caso de arranjo, mas eu não vou explicar o que é arranjo hoje, não. E aí a gente vai entender melhor a partir da próxima semana, que é arranjo e combinação. Né? Vai ser mais combinação, mas por que eu não vou explicar hoje? Porque é bom saber diferenciar o que é arranjo e o que é combinação. E isso aqui se resolve pelo princípio fundamental da contagem também. Imagina o seguinte, ó. Aqui tá as 3 pessoas. Essa é a primeira pessoa que vai se sentar. Ela tem quantos lugares? Ela tem quantas cadeiras para escolher? Me diga aí. Alguém pode ligar o microfone e dizer. Essa aqui tem quantas opções de cadeiras? Ninguém? 5? 5. Ela chegou, tem 5 lugares. Aí essa segunda já tem um problema. Uma pessoa já sentou, então só restam 4. Para a terceira pessoa, ela chegou lá, já tinha 2 sentadas, então das 5 só restam 3 cadeiras. Então é só fazer essa conta, ó. 5 vezes 4 vezes 3, 60, né? Deu para entender, pessoal, essa questão? Posso ir para a próxima e confirme aí. Professor, Pode falar, Carla. o senhor falou que não ia explicar arranjo nessa aula, né? Mas vai cair problema de arranjo na prova? Esse problema aí, Carla, é um de arranjo, certo? Mas é um arranjo porque, na verdade, tem até livros que não traz o termo arranjo. Porque arranjo é um princípio fundamental da contagem também para se resolver. Ó, observe que foi só multiplicando, tá bom? Mas existe uma fórmula para isso. Essa fórmula é a que eu não vou dar a vocês, porque, na verdade, eu não gosto nem que os alunos aprendam a fórmula, porque é irrelevante, é tão fácil esse tipo de problema que não precisa de fórmula. Se eu fosse fazer ele pela fórmula, olha como seria. A gente vai ver essa fórmula na próxima semana. Isso aqui é um arranjo, eu vou arranjar 3 pessoas, né, em 5 cadeiras. Vou pensar assim, ó, 5 cadeiras para 3 pessoas. Aí é esse número fatorial, o de baixo, sobre esse menos esse, ó, 5 menos 3 fatorial, certo? 5 menos 3, certo? 5 menos 3 é 2 fatorial. Você ia fazer assim, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E embaixo é 2 fatorial. Ó. 5 menos 3 é 2 fatorial. É 2 vezes 1. Ia cortar esse com esse com esse, ó, ia ficar do mesmo jeito. Ó. 5 vezes 4 vezes 3. É muito melhor você ter essa ideia do que usar a fórmula. Tá bom? Arranjo a gente vai só comentar, mas não vai usar quase essa fórmula, não. Na verdade, eu nunca nem uso essa fórmula. Tá ok? Posso ir para Ok. 14? Vamos lá. Sim.
Olha, esse tipo de problema aqui, pessoal, é bem comum. Quem vai fazer em exame militar, por exemplo, né? No Enem eu não lembro de ter caído, não, alguma vez. Mas cai bastante em universidades também, vestibulares, que é saber quantos divisores tem um número. Então, quando eu vou encontrar os divisores do número, vocês provavelmente já estudaram isso no nível fundamental, mas não exatamente encontrar a quantidade, mas encontrar quem seriam esses divisores. Nesse caso aqui, vamos supor, quem são os divisores de 8? Aí vocês via lá que era 1, o 2, o 4 e o próprio 8. Ele tem 4 divisores, ó, certo? Quando eu quero saber a quantidade, sem saber quem são divisores, como é que eu faço? Eu pego o 8, ó, passo o traço aqui e vou decompor. Divido por 2, que dá 4. Divido por 2, que dá 2. Divido por 2, que dá 1. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Aí eu vou olhar para os expoentes. Quem pode ser os expoentes aqui? Pode ser o 0, o 1, o 2 ou o próprio 3. Ó. Existem 4 expoentes, então tem 4 divisores. Como assim o 0? 2 elevado a 0 é 1. Ó. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Ó. Aqui é o 2 elevado a 2. E aqui é o 2 elevado a 3. Certo? Tá aqui os 4 divisores aqui, ó. Esses 4 divisores é exatamente esses 4 expoentes aqui, ó. 2 elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. A ideia é basicamente essa. George, não entendi bem. Vamos para o 360 para a gente entender. Vamos lá. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 360, certo? Vou decompor ele, ó. 360 dá para dividir por 2, que dá 180. Dá para dividir por 2 novamente, que dá 90. Dá para dividir por 2, que dá 45. Dá para dividir por 3, que dá 15. Dá para dividir por 3, que dá 5. Dá para dividir por 5, que dá 1. Encerrou aqui. Aí, como é que eu represento esse número? Vamos lá. O 2 apareceu 3 vezes. Ó. Então, é 2 elevado a 3. 3 elevado a 2 vezes 5, que está elevado a 1, né? Quando não tem nada é 1. Como é que eu encontro a quantidade de divisores de 360? Eu pego esses expoentes. Ó. Aqui tem um número 3. Então, lembrando, quando tem um 3, pode ir do 0 ao 3. Tem 4 números. Quando tem um 2, pode ir do 0 ao 2. Tem 3 números. Quando tem um 1, pode ir do 0 ao 1. Ou seja, a gente soma um algarismo nesse número. Onde era 3, existe 4 possibilidades. Onde era 2, existe 3 possibilidades. Onde era 1, existe 2 possibilidades. Certo? Agora é só multiplicar esses números. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, tem 24 divisores o número 360. Certo? Existem 24 números que dividem ele. Deu para entender, pessoal, isso aí? Sim. Sim. Ok. Você pode fazer com mais um número? Posso. Vamos fazer com um número pequeno para ficar fácil de vocês entenderem? Vou subir a tela aqui. Ó. Vou primeiro mostrar os divisores. Eu vou pegar um número que é bem conhecido de vocês. É bem comum mesmo, assim, porque está no nosso dia a dia. Por exemplo, o número 12. O número 12, o relógio a gente divide em 12 horas. Vamos pensar no melhor. 60, que é 60 minutos a hora. Por que a hora é dividida em 60 minutos? Porque 60 tem mais divisores do que o número 100. Seria mais conveniente para a gente, talvez, pensar no número 100 para dividir a hora em 100 minutos. Mas não foi feito isso anteriormente porque o 60 é mais interessante, tem mais divisores. Olha, se eu pegar 60, eu vou fazer o 60 e o 100 para vocês verem. 60 dividido por 2 dá 30. Dividido por 2 dá 15. Dividido por 3 dá 5. Dividido por 5 dá 1. 60 a gente pode representar assim, ó, 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Então, eu vou pegar os expoentes. Ó. O 2 vira 3, o 1 vira 2, o 1 vira 2. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. O 60 tem 12 divisores. Ó, 12. Vamos ver o 100.
Ó, pego 100, divido por 2, dá 50. Divido por 2, dá 25. Divido por 5, dá 5. Divido por 5 novamente, dá 1. Então, o 100 a gente pode representar assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Aí eu pego o expoente, somo 1. Aqui dá 3, aqui dá 3. 3 vezes 3, 9. Ou seja, o 100 tem 9 divisores. O 60 tem 12. Então, por isso, o nosso sistema aí de contagem de horas, né, é dividido em 60 minutos, porque é mais fácil dividir em um relógio, certo? Por isso a hora lá é dividida em 12 partes, tá bom? Deu para entender agora melhor? Sim. Sim. Ok, Sim. ok, vou apagar aqui, porque a resposta está lá em cima. E vamos para a questão 15. Olha, quantos divisores naturais pares, agora são pares, possui o número 360? Pessoal, na questão anterior, a gente viu que 360 é escrito dessa forma. Eu vou aproveitar ela. Ó. 360, a gente viu que é igual a 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 5 elevado a 1, certo? Só que agora ele quer os números pares. Como eu quero o número par, eu estou multiplicando números. Tem que existir um número par aqui. O único número que é par aqui é o 2. Então, para esse 2, ele não vai aceitar o expoente zero. Quem é os expoentes que ele aceita? 0, 1, 2 e 3. Eu não vou aceitar o expoente zero. Por quê? Porque se eu pegar o 2 e elevar a zero, vezes qualquer 3 elevado a qualquer número aqui, ó, vezes o 5 elevado a 1 ou 0, 1, tanto faz, aliás. O 3 também é 0, 1 e 2. Essa resposta vai dar ímpar. Por que vai dar ímpar? Porque o 2 elevado a 1 dá 1. Aí aqui o 3. Se o 3 for elevado a 0, dá 1. Se o 3 for elevado a 1, dá 3. Se o 3 for elevado a 2, dá 9. Aqui é ímpar. Ímpar vezes ímpar é ímpar. Se eu pegar o 5 elevado a 0, dá 1. Se eu pegar o 5 elevado a 1, dá 5. Aqui é ímpar também. Então, quando eu multiplicar esses números, não importa de que forma seja, vai dar um número ímpar. Então, eu não aceito, né, a questão não aceita que o expoente do 2 seja o 0, certo? Então, para esse caso aqui, de a gente ter divisores pares, o 3 aqui só vai representar 3 opções mesmo, não vai representar 4, porque o 0 não pode participar. O 1 pode, o 2 pode e o 3 pode. Porque 2 elevado a 1 é 2, essa multiplicação dá par. 2 elevado a 2 é 4, essa multiplicação também dá par. E 2 elevado a 3 é 8, essa multiplicação também dá um número par. Certo? Então, para esse primeiro caso, temos 3 opções. Para o segundo caso, que o expoente é 2, lembra que a gente pode aumentar 1 aqui. Então, vai ser 3 opções. E para esse último caso, que é 1, vai ser 2 opções. Certo? Então, vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Então, existe 18 divisores pares. Tá bom? Se perguntasse, George, quantos divisores ímpares? A gente viu que 360, na questão anterior, tem 24 divisores. Se 24, 18 é par, então o restante é ímpar. Certo? Se a pergunta fosse ímpar, fosse uma questão de prova, eu dissesse, quantos divisores ímpares? Você ia pegar 24 menos 18, ia ser 6. O 360 tem 18 divisores pares e 6 divisores ímpares. Tá bom? Deu para entender a questão? E professor, o senhor tirou 0 só do primeiro ali? Isso, só do primeiro, porque os outros dois é ímpar. O 3 e 5 já é ímpar. Então, o 0 pode participar aqui. Só não pode no número que é par. E eu quero os números pares. Então, o 0 não pode participar aqui, senão o 2 elevado a 0 é ímpar. Aí eu ia ficar ímpar vezes ímpar vezes ímpar. Aí ia dar um número ímpar, não ia dar par. Tá bom? Eu só tirei do primeiro. Tá ok? Tá bom, obrigado. Nada. Posso ir para a próxima ou mais alguma dúvida nessa questão?
Não. Ok, vamos lá. Questão 16, ó. Quantos são os números naturais de 4 dígitos que possuem pelo menos 2 dígitos iguais? Palavra mágica, pelo menos. Quando eu digo 2 dígitos iguais, pessoal, vamos ver alguns casos aqui, ó. 200, 2134. Nesse caso aqui, tudo é diferente, então não se encaixa no nosso problema. Se eu pegar 2132, já é ok, ó, porque possui o 2 e o 2 igual. Se eu pegar 2232, já possui 3 dígitos, ok, porque ele quer que possua pelo menos 2. Aqui possui 2. Possui 3, então possui 2. E se eu pegar o 2, 2, 2 e 2, possui os 4 iguais, também ok. A única coisa que não pode acontecer é ser tudo diferente, certo? A única coisa, novamente, a única coisa que não pode acontecer é ser todos diferentes. Então eu vou resolver esse problema como a gente resolveu ontem, pelo método destrutivo. Lembra que ontem eu falei até na construção de um prédio, a gente constrói o prédio todo e derruba o que não quer. Então vamos supor, eu construí um prédio de 50 andares, mas só era permitido construir 46. Então, ao invés de eu construir outro prédio, eu destruo 4 andares lá em cima. Certo? É o que eu vou fazer. Eu vou calcular a quantidade de números com 4 dígitos e vou retirar a quantidade de números com 4 dígitos diferentes. Certo? Para encontrar o que eu quero. Então, vamos lá. Vamos construir todos os números de 4 dígitos. Ó, 4 linhas aqui. Eu vou escrever todos os números. Ele fala que não, quer dizer, ele não fala que são distintos, então eu posso repetir, que é inclusive o que ele quer. Então, se eu quero números com 4 dígitos, aqui existem 9 possibilidades. Certo? O 0 não pode participar do início, então existe 9. Para cá, 10, que o 0 pode participar. Para cá, 10 também. E para cá, 10. E essa é a quantidade de todos os algarismos com 4 dígitos. Então, dá 9.000. Existem 9.000 números com 4 algarismos. Quem são esses, pessoal? É do 1.000, aliás, ao 9.999. Pronto. São esses números. Existem 9.000 números daqui para cá. Lembra daquela conta de ontem? É esse menos esse mais 1. Lembra lá? Então, vamos lá. Ó. Agora eu vou retirar o que eu não quero. O que eu não quero é ter números diferentes. É esse primeiro caso. Então, a gente vai fazer lá. Ó. Vou começar pela primeira casa, que é onde tem um problema, né? Que o 0 não pode participar. Então, para cá, ó, existe 9 possibilidades. Aí eu quero que vocês me respondam. Para cá existe quantas? Alguém pode dar essa resposta? Para cá. 9. 9, né? Porque o 0 pode participar agora. Quem não pode é o que eu gastei aqui. E agora, para aqui? 8, exatamente. Porque eu já gastei 2, ó. Então só restam 8. E aqui, para finalizar, velho 7, né? A gente já gastou 3, ó. Então é fazer essa multiplicação. Vamos lá na calculadora aqui para ajudar a gente. Ganhar tempo, né? 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 4.536. 4.536. Então, a nossa resposta é 9.000 menos 4.536, né? Aqui vai sair pegando emprestado aqui, ó. 10 menos 6, 4. Aqui ficou 9 menos 3, 6. Aqui ficou 9 menos 5, 4. E aqui ficou 8 menos 4, 4. Então, tá aqui a nossa resposta, 4.464, tá bom? 4.464. Vou botar uma setinha aqui. E me diga aí se deu para entender essa para gente ir para a próxima. Tudo ok até aqui? Sim. Então, vamos lá, ó. Questão 17. Um casal e seus 3 filhos devem sentar-se lado a lado para serem fotografados.
Se o casal não quer ser separado, de quantos modos diferentes pode o fotógrafo acomodar a família para uma foto? Pessoal, preste bastante atenção nessa questão. Eu vou até anunciar, essa é uma questão de prova, certo? Essa questão é bem comum e eu vou resolver ela e quero que vocês digam mesmo se entendeu, porque a gente vai usar um método diferente do que estava usando. Vou representar as 5 pessoas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o que que eu vou fazer? O casal, pessoal, não pode ser separado. Certo? O casal não pode ser separado. Se o casal não pode ser separado e são 2 pessoas, eu vou juntar um bloco. Vamos supor que o casal esteja aqui. O casal seja isso aqui, ó. Certo? Depois eu vou botar umas letras aqui para a gente entender melhor. E aqui é os 3 filhos. Então, na verdade, isso é um caso de permutação. A gente vai permutar objetos. Vamos supor que essas pessoas levam o nome de letras. Então, as letras seriam essas. Ó. A e B, para o pai e a mãe. Certo? E os filhos. Vamos supor C, D e E. Essa é uma foto possível. Outra foto possível. C, aí o pai e a mãe aqui juntos, ó. A e B, depois D e E. Aqui já é outra foto, pessoal. Trocou de posição o bloco. Ó. O bloco trocou de posição com a letra C, certo? Mas eu mantive eles juntos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ao invés de a gente permutar 5 pessoas, eu não vou permutar 5 pessoas, eu vou permutar 4. Ó. Eu vou permutar esse bloco com essas 3 letras. Na verdade, onde era 5, virou 4. Então, não é uma permutação de 5. É uma permutação de 4 objetos. O bloco e essas 3 letras. Deu para entender esse primeiro raciocínio que ainda tem outro? Sim. Deu, pronto. Então, oi, Professor, pode dizer. no caso, o casal é como se fosse uma pessoa só. Uma pessoa só, mas ainda tem uma consequência ainda. Ó. Se eu botar o B e o A primeiro, é outra foto, concorda? Sim. Então, a gente vai multiplicar pelas permutações dentro do bloco também. Tá bom? Então tem que permutar o O bloco bloco e com os depois o filhos, resto. depois isso. Ó, primeiro eu vou permutar o bloco, P4. O bloco com as 3 letras, como se fosse 4 pessoas. Né? Isso aqui é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Isso aqui é a permutação dessas 3 crianças com o bloco. Mas existem as mesmas possibilidades, o B aparecendo primeiro e o A depois, que é uma permutação de 2 pessoas ali dentro. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, certo? Que dá 2. Aí eu vou pegar 24 vezes 2. 24 vezes 2, que é 48. 48 é a nossa resposta, certo? Eu tenho que permutar também o que está dentro do bloco. Deu para entender, pessoal, essa questão? Professor, Pode dizer. por que que vai multiplicar o 2 pelo 24 e não somar? É porque lembra aquele caso do i, do i e do ou, Ah, tá, entendi. né? O ou a gente soma, o i a gente multiplica. Então, olha o que eu vou falar aqui, ó. Eu vou permutar as crianças e os pais, tá bom? É um i aí, tá ok? Ok. Eu poderia ter pensado numa soma também. Eu poderia ter pensado assim, ó. Existe 24 possibilidades. É Carla, né, que falou? Ó, existe 24 possibilidades, começando com o pai e depois com a mãe. E depois existe 24 também, começando com a mãe e depois o pai, ó. Certo? 24 de um jeito e 24 do outro, que dá 48. Certo? Só mais uma dica nessa questão. Vamos supor que a questão dissesse assim, ó. Tem 6 pessoas na família. 6 pessoas. Aí quem tem que ficar junto é o pai, a mãe e um tio. Pai, mãe e um tio.
E aqui é 3 filhos, A, B, C. Como é que eu ia resolver? Eu ia pegar 4 fatorial, uma P de 4, que é o bloco mais esses 3, vezes uma P de 3, ó, porque aqui dentro tem 3 pessoas, certo? Eu permuto os 3 objetos aqui com o bloco e permuto o que está dentro do bloco. Então, essa resposta aqui é da 24, que é esse P4, e aqui dá 6, né, que é 3 fatorial. Seria 24 vezes 6. Tá bom? Deu para entender? Eu estou explicando de duas formas porque Sim. pode ser que esteja na prova essa questão. Oi, Professor, pode dizer. é, então, quer dizer que, assim, o senhor permutou o bloco junto com os 3 filhos que deu um resultado e Isso. depois permutou os Multiplico 2 que estão dentro. Perguntou o que está dentro do bloco. e multiplica. Isso. Ah, muito que bem, entendi. Entendeu? Pronto. Show de bola. Vamos para a próxima, então. Ó, próxima questão diz assim, ó. 6 tijolos, cada um de uma cor, são empilhados. O número de maneiras distintas, diferentes, que se pode fazer isso de forma que o verde e o azul estejam sempre juntos. Olha como é interessante. É o mesmo problema, só que agora é tijolo e o verde e o azul tem que ficar junto. A gente tem 6 tijolos, certo? Então vamos supor que eu vou empilhar os 6. Ó. Vai ser amarelo. Uma forma possível, ó, verde, azul e verde. Eu vou botar azul e verde aqui. Aí cinza, cores diferentes. Vamos lá. R de rosa, outra cor aqui, cor de letra diferente. Vamos pensar em uma cor aí, marrom de M e P de preto. Pronto. Marrom e preto. Aqui eu tenho 6 tijolos. Ó. O primeiro, tá empilhado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Tá empilhado, ó, 6. Mas o azul e o verde, ó, estão juntos. Certo? Azul e verde estão juntos. Então, de quantas formas eu posso mexer nisso? Vamos pensar lá, ó. São 6 tijolos, a gente faz 6 traços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 que tem que ficar junto, então eu faço o bloco. Aqui dentro vai ser azul e verde, azul e verde. Aqui é o restante, ó. P, marrom, cinza e rosa. Foi o que eu escolhi, esses aqui, ó. Então, eu tenho uma permutação de 5 objetos, que é o bloco, mais esses 4, ó, 4 tijolos mais o bloco. Então, eu tenho 5 objetos para permutar. Vezes a permutação do que está dentro do bloco. Tem 2 objetos que podem trocar de posição aqui. Então, é P de 2. P de 5 é 120, né? Eu já estou botando resultado direto, porque vocês já estão se acostumando. Ó. P de 5 é 5 fatorial. Certo? 5 fatorial é 120. P de 2 é 2 fatorial, né? Que é o próprio 2. Então, 120 vezes 2. 120 vezes 2, 240. Então, a gente pode montar aí 240 formas diferentes, de forma que o azul e o verde fiquem perto, fiquem juntos. Entendido essa 18? Sim. O tempo tá bom. A gente tá na questão 18, são 25 questões. Vou passar para a próxima, certo? Ó, de quantas maneiras 7 clientes de um banco podem se posicionar na fila única dos caixas, de modo que as 3 mulheres do grupo fiquem juntas? Bem parecido com as anteriores, questão bem interessante também. Ó. Faço 7 traços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou fazer um bloco com as 3 mulheres. George, o bloco tem que estar no início, tanto faz, dá o mesmo problema. Eu vou botar ele aqui no meio agora. Ó. Aqui tá as 3 mulheres, ó, M1, M2, M3. Aqui vai estar o homem 1, o homem 2, o homem 3 e o homem 4. Nessa questão, eu tenho uma permutação de 5, ó. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto, que é o bloco. Então, eu tenho uma P de 5, uma permutação de 5 objetos. Mas existem as permutações aqui dentro também. Então, eu vou multiplicar por uma P de 3. Uma permutação de 3, uma troca de 3 ali. Certo? Existem 6 possibilidades aqui, ó. Quem são as 6? Só para a gente revisar, ó. M1, Professor, M2.
M3. Vai falar alguma coisa, Carla? Yasmin, A por Yasmin? que 5? Porque 5, ó. 1, 2, o bloco é o 3, o 4 e o 5. 5 objetos. Entendeu? Ok. Então, pessoal, eu vou botar esses números aqui para a gente representar as 6 possibilidades para vocês entenderem. Ó. 1, 2 e 3. 1, 3 e 2. Começando com 2 agora. Ó. 2, 1 e 3. 2, 3 e 1. Começando com 3. 3, 1 e 2. 3, 2 e 1. Só para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 possibilidades, que é a permutação dos 3 objetos. Certo? Então, aqui, P de 5 é 120, né? Que é 5 fatorial, isso aqui, ó. Vezes 3 fatorial. P de 3 é 6. Então, a nossa resposta é 120 vezes 6, né? 720. Ok? Entendida essa questão, pessoal? Confirme aí. A gente poder ir para a próxima. Sim. Ok. Professor, Oi. o resultado seria o mesmo se a posição delas estivesse no início também? Se elas Também. estivessem. Ah, tá. Também. Se você Então, no pensa. caso. Deixa eu só fazer o Pode- desenho aqui para você entender, ó. Não seria 7 pessoas? 1, 2, 3, 4. Ó. Se eu botar o bloco aqui, todo jeito, ó. 4 objetos mais 1, 5. P de 5. Certo? E aqui de dentro, P de 3. Tá ok? Então, no caso, não importa a ordem que elas estejam, elas só precisam estar juntas. Elas só precisam estar juntas. Né? Na verdade, Ok. quando eu faço essas 720, elas ocuparam todos os espaços. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ocuparam todos, porque a gente está contando quantas possibilidades existem mesmo. Certo? Eu estou só simbolizando num desenho, que é esse desenho aqui, uma possível formação. Mas a gente está contando todas. Tá bom? Ok. Próxima questão. Questão 20. Ó. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares. Sabendo que somente 2 pessoas sabem dirigir, de quantos modos poderão se acomodar para uma viagem? Pessoal, tem uma família, 5 pessoas, e o automóvel tem 5 lugares. Quando a gente fala automóvel de 5 lugares, é aquele tradicional. Ó. Tem os 2 da frente e 3 atrás. Né? A direção está aqui, ó. Certo? Então, só 2 sabem dirigir. Então, para cá eu não posso dizer que 5 pessoas podem sentar, senão eu estou errando. Para cá existem 2 pessoas. As 2 que sabem dirigir. Só que um ocupou esse espaço, uma dessas 2. Então, para cá restaram 4 pessoas. Das 5, só 4 aqui, porque uma já sentou. Agora sentaram 2 pessoas. Então, para cá 3, depois 2 e depois 1. Então, nossa resposta é 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só isso. Ó. 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 24. Vezes 2, 48. Vezes 1, 48. Então, existe 48 pessoas dessas pessoas, 48 modos dessas pessoas fazerem essa viagem. Entendida essa questão? Posso ir para a próxima? Sim. 21. Ó, questão de letras agora, né? Anagramas que a gente chama. Ó, na palavra livro, quantos são os anagramas que começam com consoante? Pessoal, anagramas é trocar as letras de uma palavra, certo? Como eu expliquei ontem. Se eu tivesse perguntado assim, ó, pessoal, quantos anagramas tem essa palavra? Vocês abaixavam dizer isso aqui, ó. P de 5. 5 fatorial, 120. Nesse caso, não é a resposta porque tem um problema aqui, ó. Ele quer que comece com consoante, certo? Então, essa aqui não é a nossa resposta. Professor, Seria se ele não tivesse dito nada. Alguém quer falar? no caso, o anagrama seria trocar a ordem ou bagunçar? Bagunçar, exatamente. Ó, se a palavra livre eu poderia ter escrevido assim, ó. Escrito assim, ó. Certo? Aqui já é outra palavra.
Mas talvez nem exista essa cidade, ou essa palavra. Mas não é preciso ter lógica, não, na escrita. É só trocar. É permutações. Tá bom? Deu para entender? Sim. Aí eu vou responder a questão agora. Eu vou pegar as 5 posições de colocar as letras. Ó, 3, 4, 5. A condição que ele quer é que comece com consoante. Então vamos lá. Ó. Tem o L, o V e o R. Então, já que tem que começar com consoante, para cá existe 3 possibilidades. Aí o restante não importa. O restante não importa. É um 4 fatorial. É uma permutação de 4. Então a resposta é 3 vezes 4 fatorial. Ou quem quiser preencher esses quadradinhos, seria 4 para cá, porque já gastou uma letra. 3 para cá, porque já gastou 2. 2 e 1. Certo? É 3, que é as 3 consoantes, vezes 4 fatorial. Então, é 3 vezes 24, que dá 72 possibilidades. Entendida, 21? Não. Não? Eu só fiquei um pouco bugada nessa parte. O senhor colocou 4 fatorial porque a ordem é igual do fatorial de 4? 4, 3, 2, 1? É a mesma coisa. Ó, vamos lá. Vamos supor... Aqui eu não botei 3. Sim. Quem são essas 3? Eu vou escrever aqui. Ó. É o L, o V ou o R. Mas eu vou escrever elas 3? Não, eu vou escrever só uma. Então, vamos supor que eu escrevi o L. Então, sobra essas duas, mais o I e o O. Para o restante, sobra V, R, I e O. Certo? Só um minuto, pessoal, para eu assinar um negócio aqui. Deu para entender aí, ó? Esse P4 aqui, é essas 4 letras que sobraram. Confirma aí se deu para entender. Sim. Deu, né? Então, posso ir para a próxima? O senhor podia dar um exemplo com Com outra? outro que começa com consoante, mas que tenha mais letras? Posso. Deixa eu só subir a tela. Vamos pensar numa palavra aí que não tem a letra repetida. Deixa eu ver aqui. Eu vou criar uma palavra aqui que não tem lógica. Ó, a sequência de letras. Ó, B, C, D, E, F. Para começar com consoante, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu ia escrever 6 possibilidades aqui, ó, 6 espaços. Para cá, existe 4 espaços, 4 letras. B, C, D ou F. Aí aqui, não sobraram 5? Aqui é 5 fatorial a resposta, é uma permutação de 5 letras. Então, a resposta seria 4 vezes P de 5. Se eu dissesse tem que começar com vogal, só seria 2 possibilidades. No lugar do 4, eu ia botar um 2. A diferença ia ser essa. Tá bom? Sim. Mas aí, se no caso pedisse para que fossem distintos? Não, continua sendo distintos. Ó, Ah, quando eu boto ABC e mudo para CBA, quando eu faço essa troca, ó, essas são palavras distintas. Imagine numa senha de um banco. Você bota ABC, mas a senha é CBA, você não consegue acessar. São coisas distintas. Tá bom? Quando a gente faz permutações, viram coisas distintas. A não ser quando tem letras repetidas que a gente vai ver hoje ainda, mais adiante. Tá bom? tá. Aí, tipo, e se a questão, no caso, fosse uma palavra que não tem nenhuma letra que se repete, no caso, livro. Aí, na questão, pedisse, dizendo que pode repetir Não, a letra. aí Aí não, não seria mais fatorial. aí não seria mais fatorial. Né? Já que a gente pode repetir a letra, livro seria assim. Não era uma questão de anagramas, né? Eu ia fazer 5 traços. Para cá, se começa com consoante, seria 3 possibilidades e o resto era tudo 5, porque poderia repetir qualquer uma das letras. 5, 5, 5, 5. E aqui 3. Tá bom? Ok, obrigada. Agora, anagramas a gente não pode repetir não as letras. Por isso, é uma P de 4, uma P de 5 e assim por diante.
Tá bom? Isso aqui já é mais interessante. Ó. Obter o número de anagramas formado com letras da palavra república, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições. Ó, eu não vou trocar as vogais. Então, ó, vai ter o espaço do R, vai ter a letra E, vai ter o espaço do P, vai ter a letra U, que está acentuada, vai ter o espaço do B, o espaço do L, vai ter a letra I, vai ter o espaço do C e vai finalizar com a letra A, certo? Uma possível é a própria palavra, república. Mas se vocês pensarem aí, quantos anagramas eu posso formar deixando essas letras nesse lugar? Só é contar os espaços que eu vou trocar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vão ter 5 letras trocando, porque as vogais não podem ser trocadas. Então, é só responder uma P de 5. Certo? P de 5, 5 fatorial, que é igual a 120. Somente. Me confirma aí se deu para entender. Tranquilo. Tranquilo, né? Questão 23. A 23 já é boa. Tem a palavra que repete letras, ó, papagaio. O A aparece algumas vezes. Antes de responder ela, eu vou explicar com a palavra Ana, que eu acho interessante. É bem facilzinho. Ó, a palavra Ana. Vamos supor que se fosse ABC. São 3 letras diferentes. Então a resposta aqui é uma P de 3. É 6. Existem 6 possibilidades. ABC, né? Ó. A, C, B. Começando com B, BAC. B, CA. Começando com C, CAB. E CBA. Existem essas 6. Com a palavra Ana já é complicado. Porque eu trocar esse A por esse A é a mesma palavra. Ó. Então isso aqui não é coisa distintas. Certo? Deu para entender o que eu fiz? Certo. Então, quando a gente tem permutações com letra repetida, no caso de Ana, a gente usa aquela fórmula que eu falei ontem. É uma permutação, nesse caso, de 3 e repete 2A. Então, é o número de baixo fatorial, em cima, vezes o número de cima fatorial embaixo, 2 fatorial. Isso aqui dá 6 dividido por 2, que dá 3. Quais são os 3? Ana, A, N e o N no início. Ó. N, A. Só existe essas 3, certo? Então, esse exemplo aqui é um caso de permutação com repetição, certo? Permutação com repetição. Ela é bem interessante, a gente vai usar em bastantes questões. Eu acho que eu botei uma hoje, deixa eu ver aqui, essa aqui, por exemplo. Deixa eu voltar e responder ela. Ó, Professor, Oi. no caso, nessa fórmula, o número que fica em cima As é o número de repetições. letras repetidas? Isso. Aí, se tiver, por exemplo, 2 letras repetidas, que nem A, o papagaio, a é gente P vai, e A. a gente vai botar um 3 e um 2. Tem 2P e Ah, tá. 3A, Tá bom, certo? obrigada. A gente vai fazer assim, nesse caso. Ó. É uma permutação, aí vamos lá. Ó. Tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É uma P de 8, com repetição de 2P e 3As, certo? Então, a gente vai escrever assim, ó, 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial, certo? Deu para entender? Sim. Aí, esse 8 eu Sim. posso escrever assim, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Se eu quiser, eu posso escrever vezes 2, vezes 1. Eu não vou escrever por quê? Porque eu vou cortar com esse 3. Então, 2 fatorial é 2, vezes 3 fatorial, ó, corto esse com esse. Aí é o número de cima dividido pelo de baixo. Aí pense assim, ó, 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou 2 vezes 5, 10. 10 vezes isso, ó. Vai ficar... Vou botar aqui embaixo. Vou pegar a calculadora. Vai fazer 8 vezes 7 vezes 6. Ó, 8 vezes 7 vezes 6. Dá 360. Vezes 10, 3.360. 3.360 é a nossa resposta.
certo? É a multiplicação desses números aqui, ó. 8, 7, 6, 5, 2. Deu para entender agora? Não. Não? Professor, eu fui. Porque o Eu seu fiquei. cortou mesmo 4? É Ó, porque o seu. dividir 3 fatorial por 3 fatorial, certo? Aí Certo. dividir 4 por 2. 4 dividido por 2. Dá 2, tá ali em cima. Mas, Certo. professor, Oi. Mas antes estava 2 fatorial e 3 fatorial, né? Aí, por que que o senhor também não escreveu em cima o 2 fatorial e cortou os 2 fatoriais e os Não, eu vou 3 explicar fatoriais? por quê, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, como você pensou, né? Aí eu 2 fatorial, aí aqui é 3 fatorial. Não posso cortar 3 fatorial com 3, não. São coisas diferentes. 3 fatorial é 6. 3 é 3. Eu poderia ter cortado 3 fatorial com 6. Aí eu poderia. E o 2 fatorial com 2. Aí sobrava esse número aqui, ó, e esse, que dá a mesma coisa, ó. 8, 7, 6, 5 vezes 2. Aqui só mudou que é 5 vezes 4. Mas por que que pode cortar o 3 fatorial com 6 se ele não é fatorial? Não. Ó, 6, 3 fatorial. Quanto é 3 fatorial? 3 vezes Ah, 2 tá, vezes entendi, 1. entendi, Entendeu? É entendi, 6. Eu tô entendi. cortando 6 por 6. Entendeu? Mas aí nessa equação de cima, o senhor também poderia dividir o 6 ou o 8 pelo 2 de baixo? Poderia. Eu Poderia? optei de dividir Ah, o lado tá. de cima porque eu percebi que 2 vezes 5 era 10. É fácil de multiplicar 10 vezes algum número. Eu poderia ter Entendi. dividido 8 também, ou 6. O número que você achar melhor. Tá bom? E também poderia dividir o 6 pelo 3 fatorial em vez de contar com 3 fatorial. Poderia também, Ah, tá. poderia. Tá Tá bom. bom. É o Obrigada. que você achar mais fácil aí. Eu gosto sempre de cortar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Mas é o que o aluno preferir. Ou se quiser, não, nem corta. Ó, essa questão é bem interessante. Já usei em provas demais nas minhas provas. Provavelmente talvez esteja na de vocês. Diz assim, ó. Um bairro é formado por 12 quarteirões, dispostos segundo a figura. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quarteirão. Tem mais 4 aqui e mais 4 aqui. 12 quarteirões. Aí diz assim, ó. Uma pessoa sai do ponto P, ó, tá aqui, ó, e dirige-se ao ponto Q, pelo caminho mais curto, isto é, da esquerda para a direita e de baixo para cima, na figura. Quantos caminhos diferentes ele pode fazer? Pessoal, o mais curto, se vocês observar, pode ser assim, ó, e assim, ou assim e assim, ou pegar enrolando aqui, ó, certo? O que eu não posso é descer, por exemplo, deixa eu fazer outro caminho, ó. O que eu não posso é fazer isso, ó. Vir aqui e voltar, porque vai ficar distante, ou baixar, certo? Sempre vai ter que ser para a direita ou ir para cima, certo? A gente pode contar até assim, quantos movimentos a gente faz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 movimentos. Vamos pegar outro caminho para ver se é 7 também? Vamos pegar por baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre vai dar 7. O menor caminho sempre vai dar 7. Vamos pegar enrolando por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre dá 7, certo? Então, como eu resolvo esse problema? Como é que eu vou contar todos os caminhos? Só é pensar assim, pessoal. Tem um caminho para a direita sempre, ó. Então, direita. Tem outro para a direita. Eu estou fazendo um percurso qualquer, certo? Então, tem outro para a direita. Eu vou botar um para cima agora, ó. Cima, C. Vou botar um direita, um D. Vou botar um cima, um C. Vou botar outro cima, C. E só resta a direita, certo? Um D. Se eu pegar outro caminho, vamos supor um vermelho agora que eu vou fazer, ó. Cima, cima. Aí eu vou pegar direita, 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 direita e cima. Se vocês observarem, eu fiz esse caminho, ó. Cima, cima, direita, 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 cima. Se vocês observarem esses dois caminhos que eu fiz, vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, certo? 7 letras, onde vocês têm 4 direita,
e 3 cima, 3C. É um caso de anagrama, pessoal. É uma permutação de 7 letras com repetição de 3C e 4D. Certo? Qualquer caminho que você pegar vai aparecer 4D e 3C. Então, é um caso de permutação com repetição. É só fazer isso. Ó. 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aí eu vou desenvolver o 7 até o 4. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou parar aqui, mas tem o 3, o 2 e o 1. Mas eu vou deixar assim porque eu sei que eu vou cortar pelo 4 fatorial. 3 fatorial é 6, né? Então, eu vou botar um 6. Ó. No lugar do 3 fatorial, estou colocando 6. Vezes 4 fatorial. 4 fatorial, corto com 4 fatorial. 6 eu corto com 6, eu fiquei com 7 vezes 5. 35. Existem 35 caminhos diferentes. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, professor, para responder, a pessoa tem que fazer 2 caminhos com letra e depois fatorar eles? Não precisa fazer 2 caminhos. Faz só um. Eu fiz 2 para vocês entenderem que qualquer caminho que eu fizer novamente, se eu fizer um de azul agora, ó, vou fazer tudo cima, depois tudo direito. Ó. Eu ia pegar C, 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 ia ter 3C, ó, ia ter 4 de D, ó, 4 direita. O caminho que você pegar, você sempre vai fazer o mesmo percurso. 4 direita e 3 para cima. Qualquer caminho que você fizer. Certo? Então, isso aqui é uma forma de eu representar o caminho que eu fiz. Ó. Fui para cima, direita, 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 fui para cima. Esse outro aqui, eu fiz direita, direita, cima, cima, direita. Todo jeito apareceu 4 direita e 3 cima. Entendido? Professor, Oi. existe alguma possibilidade, não nessa questão ou em outra, de dar quantidade de caminhos diferentes? Ou não? Eu já vi tipo de problema assim. Tipo, por exemplo, um deu 7 movimentos, né? E o outro deu 7 também. Poderia dar um 7 e o outro 8? Não, nesse tipo de problema não, porque eu estou pegando o menor percurso. Vai existir não existe outra forma, nesse caso aqui do nosso problema, de eu fazer 5 direita. Não existe outra forma, porque só existe 4 para a direita. Ó. Só existe 4 ruas. E subindo, só existe 3. Então, se eu fizer diferente disso, vai ser por um caminho maior. Por exemplo, esse aqui, ó. Direita, cima, esquerda. Já é 3. Aí, se eu fizer outros, ó, esse percurso que eu fiz é muito grande. Ele quer o menor percurso. Ele diz aqui, ó. Cadê? Quantos poderá da esquerda? O menor caminho, ó, o caminho mais curto. Certo? Se eu faço algo diferente, eu fujo disso aqui. Eu só posso pegar direita e cima. Entendeu? Mesmo que, por exemplo, se a quantidade de quarteirões fosse ímpar, sei lá, 15, Não tinha problema. Vai dar não tudo tinha certo. problema nenhum Tinha também, né? não. Tinha não. Vai Tá bom, dar o obrigada. mesmo caminho. Certo? Só é você pensar nas ruas. Ah, tem 3 ruas para a direita e 4 para cima. No caso de 15, 3 e 5. Né? Sempre vai ser 3 para a direita e 5 para cima. Não vai mudar o percurso. Sempre vai dar igual, tá bom? Tá bom, Posso obrigada. passar? Sim. Ó, essa questão é a das que eu mais amo. Eu digo amo assim porque eu sempre boto nas minhas provas. Porque tem uma pegadinha nela que eu acho muito interessante essa questão. Então, é bom se atentar a ela. O que eu posso ter mudado nela? Isso aqui, ó. 4 cores. Eu posso ter colocado 5, posso ter colocado 6, posso ter colocado 7. Mas a forma de resolver é a mesma. Vamos pensar aqui, ó. Dispondo de 4 cores para colorir o mapa da figura, como os países PQ e RS, de modo que países cuja fronteira sejam linhas não podem ser coloridos com a mesma cor. De quantas maneiras possível colorir o mapa? Olha, eu não posso. São 4 cores. Vamos supor que as cores é A, B, C e D. Eu podia pensar assim, para o P existe 4 possibilidades. Certo? 4. Qualquer uma dessas 4 cores. Para o Q, só existe 3, porque eu não posso pintar na cor vizinha. Certo? Eu não posso pintar de 4. Então, existe 3. Aí vocês poderiam dizer, para o S existe 3.
certo? Porque eu não posso pintar na cor de cima, que é vizinho, com a linha. O que separa é uma linha. Aí para cá a gente tem um problema. Por quê? Eu não sei se é 3 ou se é 2. Como assim, professor? Vamos pintar. Vamos supor que eu usei vermelho aqui, usei verde aqui. Se eu tiver usado azul aqui, só sobra 2 cores para cá. Porque eu nem posso usar o vermelho e nem o azul. Então só sobravam 2. Ok? Mas se eu tiver pintado de vermelho, né? Só excluir o A aqui, ó, sobrava 3. Poderia ser 3 a resposta. Então a gente tem que evitar essa dúvida. Como é que eu evito isso? Fazendo aquele velho ou, fazendo as 2 possibilidades. Deixa eu pegar a caneta preta que eu acho mais interessante. Era fazendo assim. Oi. Eu não consegui entender essa questão. Eu vou repetir. Eu vou ler novamente. Eu só criar o desenho aqui para a gente entender. Deixa eu copiar aqui. Peraí. Seria assim, ó. Isso aqui é um mapa, são países. O país P, o país Q, o país R e o país S. Você vai pintar esse mapa, escolher uma cor para cá. Aí os países vizinhos, você não pode pintar com a mesma cor. Então eu não posso usar preto aqui. Eu tenho que usar outra cor, vamos supor vermelho. Aí aqui eu posso usar preto, só não posso usar o vermelho. Porque esses países aqui, o que separa eles não é uma linha. É um ponto aqui, ó. É os países vizinhos que eu não posso pintar. Né? Aí esse aqui eu não posso usar o preto. Posso usar qualquer outra cor. Posso usar o vermelho, o verde. Certo? Deu para entender? Sim. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar 4 possibilidades aqui. Vamos pensar comigo. Eu vou botar 4 possibilidades aqui. E como eu sei que eu não posso colocar 3, porque eu não sei se aqui é 2 ou 3, o que é que eu vou fazer? Eu vou simbolizar que esse quadro aqui tem a mesma cor que o primeiro. Ó, esse aqui eu vou pintar da mesma cor. Então, existe uma possibilidade para cá. Como assim uma, George? Aqui não são 4? Eu escolho uma cor. Vamos supor que eu escolhi vermelho. Então, aqui tem que ser vermelho. Certo? Então, se aqui existe 4, aqui existe uma, que é usar a mesma cor. Então, se aqui é vermelho, para cá existe 3 possibilidades. Eu só não posso usar vermelho. Eu posso usar qualquer uma das 3 cores. Da mesma forma aqui, ó. 3. Essa é a primeira situação. A outra é ser essas 2 cores diferentes. Como assim, George? Aqui existe 4 possibilidades, aqui existe 3. Se aqui é vermelho, aqui pode ser, por exemplo, preto, azul ou verde. Só não posso usar vermelho. Certo? Aí, quanto é que dá aqui, George? 2. Por quê? Eu nem posso usar o vermelho e nenhuma dessas 3 cores que eu usei. Da mesma forma aqui, só 2, porque eu nem posso usar o vermelho e nenhuma dessas 3. Então, para cá seria 4. Opa! 4 vezes 3, vezes 3, vezes 1. O ou é 1 mais. E para cá, 4 vezes 2, vezes 3, vezes 2, né? Vou continuar aqui, ó. 4 vezes 3, 2 vezes 3, 36. Então, é 36 mais, aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, né? 48. 36 mais 48. Tá, deixa eu ver aqui, 54, 84. Nossa resposta, 84. Mas observe que eu separei, né? Pintando da mesma cor na diagonal ou de cores diferentes. Entendido, pessoal? Vai cair alguma questão parecida com essa na prova? Sim. Droga. Manzinha. Eu não consegui entender direito ainda tô um pouco bugado. Vamos repetir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a Tipo assim, gravação. professor. Oi? Tipo, desculpa, é como se ali no 1 fosse obrigatório ser aquela cor, né? Isso, no primeiro caso. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, como essa é a última, eu vou parar a gravação, tá certo? E continuar a explicação, porque a gravação ficou clara, eu acho, mas aí só para tirar a dúvida.